Eu já morei em algumas cidades do Brasil. E numa das muitas cidades que eu morei, dessas algumas cidades que eu morei, a gente, por onde a gente passa, e eu acredito que com você também é natural isso, a gente faz amigos. É natural do ser humano viver em comunidade, ter amigos, criar relacionamentos. E nessa cidade que nós tínhamos recém-chegado, nós nos inserimos na igreja, e na igreja tinha um grupo de casais. E é natural você criar mais vínculos, se tornar mais próximo daquele que você tem mais afinidades. E com a gente não foi diferente, meu marido e eu. Nós conhecemos um casal, nós nos aproximamos dentro do grupo de casais, em média havíamos umas 10 pessoas, e nós nos aproximamos desse casal. Eles da mesma idade que a gente, com filhos já criados, bem estabelecidos na vida, também foram para a cidade por transferência, e os laços começaram a se estreitar. A minha oração, em todos os lugares por onde eu passo, tem sido: Deus, me aproxime de pessoas que amem ao Senhor, que queiram o Senhor, que tenham os mesmos propósitos de vida, que é viver em santidade, viver buscando ao Senhor. Nos aproxime de pessoas que queiram também o céu como nós queremos. E nós nos tornamos amigos desse casal, nós fazíamos muitas coisas juntos, frequentávamos uma casa do outro. Mas Deus prepara algumas situações para que a gente se conheça e para que a gente amadureça. Tudo na nossa vida tem um propósito e tem um porquê. E eu acredito que esse tempo que nós vivemos com esse casal tinha um porquê. Deus usa algumas formas de falar com a gente, até meio radicais, para que a gente abra os olhos. E a nossa amizade fluiu e teve um evento, uma festa da cidade, eu não me lembro, numa cidade do interior, e todo mundo foi para lá, todos os casais foram, as famílias foram para lá, para essa cidade. E nós passamos a noite, todos juntos, foi muito agradável, sempre era muito agradável a companhia. Uma coisa que sempre me chamava atenção nesse casal, em específico agora eu falo da mulher. Os nossos maridos eram muito amigos e nós nos tornamos amigas, mas o que me chamava muito a atenção nela é que ela sempre queria saber da minha vida. A minha vida para ela sempre se mostrava muito interessante. Ela era uma dona de casa, ela dedicou a vida dela a criar os filhos, e ela era uma esposa dedicada, ela era uma dona de casa, e nenhum demérito nisso. Mas eu fiz uma outra escolha para a minha vida. Eu gosto do mundo acadêmico, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisa. Então a minha vida, embora eu passava e ainda passo algum tempo em casa, a minha vida não é 100% dedicada ao lar como era dela. Então a minha vida sempre se mostrava muito interessante, ela sempre queria muito saber o que eu fazia, por onde eu andava. Até então eu acreditava que era algo natural e eu sempre soube impor limites, eu sei até onde as pessoas podem ir. E já fica uma dica para você. Você tem que saber até onde a pessoa pode ir, você tem que saber até onde você pode contar, abrir a sua vida e falar sobre a sua vida. Isso é sensato, isso é prudente. E aí nós fomos para essa festa, nós retornamos no dia seguinte, só que como nós voltamos já perto da hora do almoço, nós falamos, ao invés de todo mundo ir para casa, para cada um para sua casa, ou ir para casa de alguém ter que fazer comida, vamos passar num lugar e almoçar. E nós fomos ao shopping, que me parece que era um feriado, então o shopping estava aberto. A gente estava escolhendo ainda o que ia comer, Tava decidindo, aquela decisão de, o que a gente vai almoçar, vai todo mundo comer o mesmo prato, vai comer no mesmo lugar, ou sentam na praça da alimentação e cada um pega o que quiser. Nós passamos por algumas lojas dentro do shopping. E eu me lembro que tinha uma loja de sapato muito conhecida no Brasil, uma rede muito famosa, de uma marca muito conhecida e muito boa. E nós entramos, e eu lembro que estava com muita promoção, tinha um número razoável de mulheres lá dentro, ou seja, não era só promoção estampada na frente da loja. Tinham pessoas lá para corroborar que realmente estava em promoção, que valia a pena entrar porque tinha itens em promoção. E nós entramos, e os maridos, eu não sei se entraram junto, ficaram na porta.
E eu vi um sapato e eu me lembro da cor do sapato. Era um sapato de cor goiaba, era um rosa meio discreto. Então, para mim, aquilo é goiaba. E eu experimentei, eu não me lembro se era um número maior, e eu ainda perguntei. Eu lembro que eu chamei a vendedora e eu perguntei alguma coisa sobre o número. E eu reparei que essa moça, minha amiga desse casal querido, ela ficou muito próxima. Só que ela não falou nada, ela só ficou observando eu experimentar o sapato. E a vendedora veio, respondeu e passou. Eu falei, então tá, muito obrigada. E ela nem experimentou, ela viu algumas outras coisas e a gente saiu da loja e foi almoçar. A gente sentou enquanto estava esperando os pratos chegarem à mesa. E eu me lembro que ela se curvou no marido e perguntou alguma coisa do tipo: quanto a gente tem de dinheiro? Ou tem algum dinheiro? Alguma coisa desse tipo, porque eu não olhei, eu só ouvi. E ele respondeu, tem aquele dinheiro lá. O que eu entendi da conversa é que havia um dinheiro, eles tinham um dinheiro, mas o dinheiro era para pagar alguma conta. Foi isso que eu entendi da conversa. E ela ficou meio decepcionada e acho que ela falou alguma coisa sobre sapato, eu não sei o final. Mas ela ficou meio decepcionada, porque o dinheiro que eles tinham era para alguma coisa, já tinha um destino. Encerrou-se a conversa, o tempo passou, nós nos despedimos, o tempo passou. Nós continuávamos nos encontrando nas reuniões de casais, na igreja. O tempo passou e num domingo, eu acredito que umas 2 semanas depois, talvez, um mês, eu não me lembro a data, mas não passou de um mês. Nós nos encontramos na igreja, depois saiu todo mundo para almoçar, porque era um evento. Era um evento na casa de um casal do grupo que a gente fazia parte. E ela me chamou para mostrar o que ela estava calçando. E ela falou, olha, lembra do sapato? E eu me lembrei do sapato, eu lembrei da cor, mas para mim não tinha sentido aquela conversa. Eu falei, olha o sapato. Ela falou, voltei lá na loja e comprei. A menina, e eu me lembro perfeitamente dessa frase, a menina, eu não podia ficar sem esse sapato, ele é lindo. E eu falei, realmente ele é lindo. E nós chegamos no lugar que nós íamos almoçar, e nós almoçamos, e aí quando encerrou eu contei para meu marido, e ele teve a mesma sensação que eu, foi de surpresa e de espanto, e um pouquinho de medo, assim, meu Deus, quem é essa pessoa que a gente convive? Porque isso tem um nome, e isso é inveja. Nós precisamos dar nome às coisas. Isso é inveja. E não é querer o que o outro tem. Inveja é querer ter a sensação que o outro tem. Eu quero aquilo que o outro sente. Porque ela me viu experimentando o sapato. Claro que eu não ia levar o sapato, porque eu não sou essa pessoa consumista, nunca fui. Eu experimentei porque o sapato era muito bonito. E era um Scarpin, para as mulheres que me acompanham, alguns homens também vão saber. Era um Scarpin e ele era uma cor muito diferente. Eu achei bonito, mas não era um negócio que vai mudar minha vida. E eu sou uma pessoa muito centrada. Se não vai mudar minha vida, se não vai acrescentar nada na minha vida, por que eu vou me prender a isso? Isso é ser resolvida, eu acredito que é saber o que quer, se não vai acrescentar em nada. Não vai mudar minha vida, por que eu preciso de mais um sapato? E nós ficamos assustados a partir daquele dia, e nós continuamos a relação, eu comecei não me afastar, mas eu comecei a ser cautelosa com o que eu falava, com o que eu mostrava. O tempo foi passando e eu me lembro, depois eu comecei a me lembrar de fatos que tinham acontecido e eu não tinha prestado atenção, eu não tinha enxergado. Eu me lembro que eles reformaram a cozinha deles ou compraram armários novos, alguma coisa assim. Porque eu sou uma pessoa que eu presto atenção nas coisas quando eu quero. Detalhes me chamam a atenção de coisas que eu quero muito, porque no geral passa tudo muito batido. Eu me lembro que eu acho que eles reformaram a cozinha ou compraram armários novos. E o meu marido chegou lá e comentou uma vez. Aquelas banquetas altas que se usa em bar, em balcões, ia ficar muito legal aqui, ia dar um acabamento bonito. Meu marido comentou isso. Passado alguns dias, nós fomos à casa deles, o que havia lá? As cadeiras altas, aqueles banquinhos altos, eu me lembro que eu acho que eram vermelhas. Era sempre... E aí a gente começou a pensar depois, tudo que ela fazia, as dicas que nós dávamos, ou os comentários que nós fazíamos, ela dava um jeito de fazer, de realizar,
mas sempre com um toque exagerado para provar assim, eu fiz, vocês não fizeram e eu fiz. Eu fui lá e eu conquistei, eu fui lá e eu comprei. E aí a gente começou a se lembrar das banquetas que foram inseridas na casa, porque meu marido deu a sugestão. Infelizmente nós fomos nos afastando. Um tempo depois o marido ficou doente, o marido dela ficou doente. E antes mesmo, nesse processo já de doença, eles estavam pensando em trocar de carro e meu marido comentou com ele: nossa, se eu fosse hoje comprar um carro, eu compraria esse carro. E eu não vou falar aqui porque eu vou fazer propaganda do carro, tá? Mas ele falou, é um carro que já está sendo fabricado no Brasil, vocês vão saber qual é. Tem mais de 10 anos isso, gente, então calculem aí que carro que era. Era um carro grande, é um carro barato, relativamente barato pelo que ele proporciona. O tempo passou, alguns meses, e adivinha qual carro eles compraram? O carro que meu marido falou. Eu me lembro que nós fomos buscar o nosso cachorro no canil, e na volta eu não queria passar, porque eu já tinha visto Deus. Eu falo que Deus tirou as escamas dos meus olhos. Deus às vezes nos faz tratamento de choque pra gente ver que aquela amizade só ia nos sugar, ainda que não fosse diretamente. Conviver com pessoas assim é muito difícil, é muito desgastante. Essa é a palavra, desgastante. E aí nós buscamos nosso cachorro no canil. Quando nós voltamos, ele queria passar lá porque os nossos maridos eram muito amigos. E ele estava doente. Meu marido falou, vamos lá, vai ser um carinho com ele ama animais. E realmente foi uma festa, ele amou o cachorro. Eu me lembro que ela perguntava o tempo inteiro, como vocês compraram esse cachorro? Onde vocês conseguiram esse cachorro? Meu Deus, esse cachorro é o cachorro mais lindo que eu vi. E detalhe, eles já tinham tido 5 cachorros. Eles chegaram nessa cidade com, se eu não me engano, 5 cachorros de uma mesma raça. É uma raça que todo mundo adora, que você vê propaganda o tempo inteiro na internet, porque é uma raça muito querida. São animais muito dóceis. É um animal de grande porte. E ela tinha um pequenininho também, que ela falou que comprou, ela adquiriu aquele cachorro porque era cachorro de madame. Eu nunca vou esquecer essa frase, era um cachorro de madame. Como se animais a gente pudesse colocar esse tipo de nomenclatura, cachorro de madame. E aí, um tempo depois, ele infelizmente faleceu. E aí a nossa amizade, que já estava um pouco distante, infelizmente encerrou por aí. Nós ainda fomos ao velório, nós demos toda a assistência que nós podíamos. Eu passei a noite com ela na casa dela, com a filha, com a família que ia chegar. Assim, nós demos assistência e nós honramos a nossa amizade, o nosso lado, até o último momento. E eu tenho certeza que ela vai levar isso para a vida. A última coisa que foi para ter certeza mesmo que não, essa amizade não serve para nós, porque já não tinha o marido, era só a mulher e a filha. Ela nos convidou, eles compraram um apartamento num bairro que nós falamos que nós amávamos. Era um bairro da cidade que nós amávamos. E ela comprou exatamente um apartamento nesse bairro. E ela nos levou para ver, ainda estava em reforma, estava chegando os móveis. A mesa da sala dela, pasme, era a mesma mesa que nós tínhamos na nossa casa. Só que a nossa mesa era grande, era para 6 lugares, até 8 cabia. E a dela era para 4, porque ela falou, agora é só a minha filha e eu, então não tem justificativa para ter uma mesa grande. Mas era a mesma mesa da nossa casa. E ela fazia questão de falar, você viu, é a mesma mesa da casa de vocês. É que eu acho essa mesa lindíssima. E nós saímos de lá assim, entristecidos. A pessoa acabou de perder o marido e ela continuava com a mesma vida, ela continuava com os mesmos hábitos. Nada do que ela viveu mudou e alterou nada dentro dela. E eu trouxe essa história para você hoje, além de falar sobre inveja, que é algo muito cruel, desgastante, desnecessário você conviver com pessoas desse tipo. Eu comecei o vídeo falando da oração que eu sempre faço onde eu chego nos lugares que eu me mudo. Deus, me traga pessoas que me levem para perto de ti. Eu quero amigos que amem o Senhor, que me façam crescer como pessoa, me façam crescer espiritualmente. Porque tem alguns trechos na Bíblia que falam sobre isso, sobre as amizades. As suas amizades hoje te promovem para o sucesso ou te derrubam, te levam para baixo, te aprisionam, te frustram. Quais são os tipos de amigos que você tem caminhado com você hoje? São amigos que você pode desabafar ou nem precisa desabafar, você só fala assim,
Fulano, eu preciso de uma oração, fulano, você pode me ouvir agora e a pessoa não vai te questionar, a pessoa não vai te julgar e a pessoa vai te acolher. Quem são os amigos que você tem dividido a sua vida? É extremamente importante a gente olhar os exemplos que Deus nos deixou. Jesus escolheu discípulos, eles eram todos diferentes, mas eles eram leais. Apesar de, no último instante, antes da crucificação, eles terem o abandonado, eles eram fiéis, eles caminhavam juntos. E além dos discípulos, nós temos tantas outras histórias, eu vou trazer pelo menos 3 aqui para você, de amigos que fizeram a diferença na vida de algumas pessoas. A Bíblia tem uma infinidade de exemplos sobre amizade, provérbios que falam sobre amizade, mas eu quero te trazer 3 exemplos sobre amigos, sobre amizade sincera, que são capazes de provocar milagres, gerar milagres. O primeiro exemplo que eu quero trazer aqui é sobre Daniel e seus amigos. No livro de Daniel você encontra a amizade dele com aqueles 3 amigos, aqueles que foram lançados na fornalha, Ananias, Misael e Azarias. No capítulo 1 você vê que Daniel propõe no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, tem até um vídeo já aqui sobre isso. No capítulo 2, quando Nabucodonosor tem um sonho e chama os sábios, os magos, e ninguém consegue interpretar, o rei Nabucodonosor não queria apenas que dissessem o significado, trouxessem a interpretação, ele queria que eles dissessem o que ele havia sonhado, porque ele ficou muito perturbado. E quando o guarda vai matar esses homens porque ninguém conseguiu dizer, e aí Daniel fala com o comandante da guarda, me dá um tempo que eu vou conseguir essa interpretação. E Daniel vai e se junta com esses 3 amigos e conta o que estava acontecendo. E você vai conferir isso lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 17, que diz o seguinte: Daniel voltou para casa e contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus para que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus. Ele levou para os amigos um problema que não era dele. Ele viu que pessoas morreriam porque não conseguiam interpretar o sonho do rei, trazer à memória, contar o que o rei havia sonhado. E esses amigos, juntamente com Daniel, intercedem por ele. Esses amigos não só eram amigos de dividir a vida, mas eram amigos que juntos queriam a presença de Deus. Eles sabiam que o que mais importava era a presença de Deus. Eram os mistérios revelados de Deus sobre a vida deles. Um outro exemplo que eu gosto muito é do paralítico e os amigos dele. Você vai encontrar essa história em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 18, e em Marcos, no capítulo 2. Esses amigos tinham um amigo paralítico. E Jesus estava numa casa, como sempre, ensinando e curando. E esses amigos, vendo que eles não conseguiam ter acesso pela porta, eles fazem um buraco no teto e descem esse amigo paralítico. E Jesus, olhando para os amigos, é isso que me encanta no versículo 18. E lá no versículo, em Marcos, no versículo 4, vai dizer o seguinte: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus não curou o paralítico apenas porque ele estava doente e ele estava precisando de um milagre. Jesus curou o paralítico porque viu a fé dos amigos. Olha a importância das amizades que nós temos, nós carregamos com a gente. Jesus não falou para ele, e a sua fé te salvou. Não, ele viu a fé dos amigos. Olha o sacrifício, eles abriram um telhado e eles desceram um enfermo. Porque juntos eles tiveram, eu acredito, a Bíblia não fala mais o mesmo pensamento. Se a gente der um jeito, ele consegue a cura que ele precisa. E ele vai viver livre desse mal que ele carrega há quanto tempo. E a Bíblia também não menciona. Essa história me encanta muito. E a outra história que eu quero trazer para você é uma história que todo mundo fala muito sobre, que é Davi e Jonatas.
Jonatas era filho do rei Saul e a Bíblia fala que eles se amaram desde o primeiro momento que eles se viram. Foi uma amizade muito sincera e muito profunda. E essa amizade, eu falo, que nasceu no coração de Deus, porque quando Saul morre, Davi já estava no trono, o tempo passou, Jonatas morreu. Quando Davi quer fazer uma benevolência, e essa palavra usada na Bíblia, ele fala, eu quero saber se há alguém vivo ainda na casa de Saul, porque eu preciso agir com bondade. E aí dizem para ele, tem Mefibosete, que é filho de quem? É filho de Jonatas. Ah, Jonatas, aquele meu amigo. E você vai encontrar essa história lá em 2 Samuel, no capítulo 9. E ele estende a sua bondade, a sua misericórdia, aquilo que ele sentia pelo amigo, que já não estava mais com ele demonstrou e ele estendeu ao filho, ao Mefibosete. E traz o Mefibosete para a casa dele, para o palácio. Mefibosete é chamado à presença do rei para estar com o rei, para permanecer com o rei. A Bíblia traz muitos exemplos, muitos provérbios sobre a amizade. A Bíblia fala que é amigo mais chegado que irmão. Às vezes a sua família não está com você nos momentos mais difíceis, mas Deus te presenteia com pessoas especiais. Eu trouxe essa história desse casal, dessa mulher que nós conhecemos, nessa cidade que nós moramos, para exemplificar para você que existem amizades saudáveis. E eu acredito, eu sei, eu tenho a certeza que tudo que nós podíamos fazer para acrescentar Jesus na vida deles, para trazer alegria, para dividir as dores, a saudade de estar longe da família, porque eles também não tinham ninguém naquela cidade. Eu tenho certeza que nós fizemos a nossa parte. Até o último instante, durante o velório do marido, nós estávamos lá. Nós demos tudo que nós podíamos. Mas, infelizmente, do outro lado não era assim. Havia um interesse mesquinho, havia um interesse doentio. A única coisa, não por parte dele, porque ele era muito querido e ele era muito atencioso com todo mundo, mas por parte dela. E era um problema que ela tem que resolver. Porque isso não era só comigo, eu acredito que era com todas as pessoas que passavam pela vida dela. Eu, infelizmente, não sei por onde ela anda, eu sei que ela também se mudou daquela cidade, mas a gente olha com tristeza, porque poderia ter sido diferente, a gente poderia não ter se afastado, a gente poderia ter mantido o vínculo até hoje, mas era uma amizade que só ia daqui para lá, de lá só vinha um interesse específico. Eu quero não o que você tem, eu quero ter a sensação que você tem com o que você tem. E eu fiz essa reflexão hoje querendo te alertar e que você reflita sobre isso. Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Quem são as pessoas que eu estou colocando dentro da minha casa? Quem são as pessoas que sentam à minha mesa? Quem são as pessoas que eu divido a minha vida, os meus anseios, as minhas aflições, as minhas angústias? Nós temos hoje o tempo todo tanto acesso a tantas coisas e às vezes esse acesso que nós temos tão facilmente, nós permitimos que as pessoas tenham o nosso respeito. Que você faça a mesma oração que eu sempre fiz. Deus, traga para perto de mim, traga para perto de nós pessoas que nos levem para o Senhor, pessoas que queiram o Senhor como nós. E que a gente faça a diferença por onde a gente passe, que não seja uma marca triste, como esse casal, essa mulher especificamente deixou em nós. Que não haja uma mancha por onde a gente passar, mas que as pessoas lembrem de nós com saudade, com aquele gostinho assim, por que foram embora? Foi tão pouco tempo. É essa a imagem e a mensagem que eu quero deixar por onde eu passe. Uma amizade saudável, mas além de ser uma amizade saudável, uma amizade que acrescenta, que faça você querer viver mais perto de Jesus. Esse é meu intuito, essa é minha vontade enquanto eu estiver vivendo nessa terra. Que as pessoas vejam em mim o brilho de Cristo, que elas tenham vontade de estar perto de mim, não pelo que eu ofereço, mas porque eu tenho alguma coisa diferente, que eu sei que é o Espírito Santo de Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, comente. Se você acredita que vai abençoar alguém,
com essa mensagem, algum amigo que você quer que desperte, alguém que você está vendo que está sendo enganado, ludibriado por alguma outra pessoa, mande esse vídeo. Isso também é ser amigo, é abençoar o outro com aquilo que toca a gente. Eu espero que você tenha gostado. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá. Tchau!